Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Saúdo a todos os irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram, da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, nesta oportunidade, madrugada de domingo, dia 9 de março de 2025, traremos nesta oportunidade uma mensagem temática de suma importância. E nesta oportunidade falaremos de disciplina. Disciplina é algo indispensável na vida do ser humano. Não é apenas os cristãos, especialmente os cristãos, mas todos ser humano. A pessoa que é indisciplinada, ela não tem foco, não alcança o objetivo. Disciplina é de criança a adulto, em qualquer circunstância. Qualquer profissão, seja na sociedade, seja na área militar, seja na saúde, casamento, relacionamento e principalmente espiritual. E sem delongas, vamos para a mensagem. E se eu fosse você, não sairia deste vídeo até o final. Deus tem a palavra para o seu e o meu coração. Amém? Apocalipse 3, verso 14 a seguir está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da boca. Você diz: estou rico, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos, aleluia, e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aqui está a mensagem. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra esta que não volta para ti vazia. Fala, Senhor, aos corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esse vídeo. Pai, continua abençoando a família, a saúde, o ministério, as finanças, principalmente. Enche do teu espírito, da graça, da temor, resiliência, livra de todo mal. Envia anjos poderosos para estar com todos nós e os nossos, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco, Senhor. Fala aos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, aqui está o texto, disciplina. E falaremos
e exploraremos um pouco esse tema, disciplina. Essa igreja de Éfeso, melhor dizendo, de Laodiceia, Jesus, ele deu ao teu servo João a revelação para pregar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que nos dias de hoje é na região da Turquia. Então são 7 igrejas. A primeira encontrada na lista é a igreja de Éfeso. Apocalipse 1 do verso... Apocalipse capítulo 2, melhor dizendo, do verso 1 ao 7. A igreja de Éfeso. Qual era a falha da igreja de Éfeso? O amor. O amor tinha se esfriado. E não é diferente nos nossos dias. Aí Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, aleluia, a igreja de Éfeso havia perdido o seu primeiro amor. Por isso Jesus, Cristo, tolerância com heresia. A igreja tolerava a presença de heresias e falsos profetas. A igreja de Esmirna, que era a segunda, Apocalipse 2, do 8 ao 11. A igreja de Esmirna estava passando por perseguição e sofrimento. Mas qual era a falha da igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna precisava perseverar na fé e não desistir. Pouca fé. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, do 12 ao 17. Era a idolatria, a tolerância à idolatria. Pérgamo tolerava a idolatria e culto a ídolos. Deus abomina todo tipo de culto a ídolos, seja pessoas, imagem. E a igreja precisava se purificar e se afastar da idolatria. A quarta igreja de Tiatira, tolerância com falsas profecias, está assim no nosso meio. Falsos profetas. Além da falsa profecia, ainda tinha a tolerância, a questão da presença da profetisa chamada Jezabel, a doutrina da Jezabel, prostituição, culto a Baal, falta de vigilância, e precisava permitir, aleluia, precisava não permitir a falsa doutrina que se espalhasse. A quinta é a de Sardes, Apocalipse 3, do 1 ao 6. Uma igreja morta. Muitas nos nossos dias estão desse jeito, morta. Sardes estava espiritualmente morta. A igreja precisava produzir obras que agradasse a Deus. A sexta, Filadélfia. A Filadélfia foi a única que Jesus só encontrou ela uma falha, pouca força. Mas na verdade somos fracos. Quando Paulo ora ao Senhor, segunda carta aos Coríntios 12, 9, Jesus diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque quando tu és fraco, aí sois forte. Aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não existe ninguém forte, só Jesus. Ele, a nossa força vem do Senhor. Amém? Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que precisava se fortalecer espiritualmente. A perseguição, a igreja estava passando, era muito grande. Mas na Filadélfia, o Senhor diz que colocou diante dela uma porta. E esta porta que ele abriu, ninguém abre. E a que ele fecha,
e aquele fecha ninguém abre. Apocalipse 3:8. Aleluia. De todas, a pior, Laodiceia. Essa que nós lemos do capítulo 3, do verso 14 ao 22. Era uma igreja morna, não era fria e nem quente. E a igreja morna, o Senhor está prestes a lançar fora da sua presença. Vomitar da boca é isso, que Deus não come ninguém, nem engole ninguém. Isso é uma expressão simbólica. Lançar fora da presença dele. Então Jesus, ele vai repreender essa igreja severamente. De todas, a que mais o Senhor achou falha. Porque uma igreja, ela tem que ser avivada. O Espírito Santo, ele nos conduz com trepidez, com ousadia. Aleluia. E quando chega no verso de número 16, o Senhor diz: assim porque você é morna, é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado num fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Aleluia. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Aleluia. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós pregamos este versículo para os ímpios, mas este versículo, Jesus estava batendo na porta da igreja que já deixou ele de fora, não só naquele tempo, mas hoje. A igreja hoje está profanando o santo, trazendo as coisas mundanas para dentro das igrejas, as tradições, os costumes, entre aspas, para atrair pessoas jovens. Amados, se não for atraído pela palavra de Deus, a Bíblia, não adianta, é fogo de palha. Ninguém se firma na rocha que é Cristo, se não for pela tua bendita palavra. A palavra de Deus, ela nos santifica, nos liberta, nos alimenta, nos guia, nos limpa. Então a palavra de Deus é fogo que consome. Aleluia. Então, meus amados, vamos deixar os costumes do gentio. É a palavra que é suficiente, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é eu nem você. O meu papel e de todos que ama a palavra de Deus é pregar ela como ela é. Simples. A própria Bíblia, ela se interpreta. A hermenêutica é isso. Modo correto de se interpretar a Bíblia é pegando o mesmo assunto de outros escritores e ali junta-se o quebra-cabeça. Aí temos a revelação correta. Amém? Então, Jesus estava batendo na porta da igreja, aleluia, que deixaram ele de fora.
E nesta ocasião, era a igreja, aleluia, de Pérgamo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aliás, Pérgamo não, Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha muita riqueza, mas pobre de espírito. Não adianta ter dinheiro e não ter o Espírito Santo de Deus, que é a nossa maior riqueza, é o nosso penhor, a nossa garantia para a nossa salvação. E Jesus está dizendo, no verso 19, que ele, Jesus, ele repreende, ele castiga, repreendo e disciplino aqueles que amam. Não é os que ele odeia, é que ele ama. Por isso seja diligente e arrependa-se. Aleluia. Vamos explorar esse tema disciplina. Biblicamente e também mostrar que a disciplina ela é indispensável em qualquer circunstância. Aleluia. A palavra disciplina, ela vem do latim. Disciplina, que significa instrução, ensino, treinamento, num contexto moderno. A disciplina pode ser definida de várias formas ou maneira. A disciplina é a capacidade de seguir regras, obedecer normas, princípios para alcançar objetivos e metas. A habilidade de se controlar e regular para alcançar sucesso. Por exemplo, na vida secular, qualquer atleta ou qualquer profissional, se ele não for disciplinado, ele não alcança seu objetivo. Por exemplo, um trabalhador, ele se disciplina em acordar cedo para trabalhar, para chegar no horário, chova ou faça sol, não é assim? É disciplinado por conta da recompensa do final do mês. E se ele falhar, será, digamos, vai ser repreendido, disciplinado, muitas vezes tirando do bolso, ou tomando alguma, digamos, por exemplo, alguma regra da empresa, tirar a folga, fazer com que trabalhe um pouco mais, ou até mesmo diminuir o salário, que é pior ainda. Então, para que isso não aconteça, então o trabalhador é disciplinado, porque se ele não for disciplinado, perde o emprego e aí perdeu o foco. Aleluia. Glória a Deus. E isso é em qualquer circunstância. Um estudante que quer ser um profissional em qualquer área, saúde, ou qualquer outra, militar, ou até mesmo na política, tem que perseverar. Tem que ser disciplinado. A disciplina, ela nos obriga a ser uma pessoa diferenciada. Glória a Deus. Existem vários tipos de disciplina, falaria de algumas. A disciplina interna, que é de dentro para fora.
Essa serve para todos. Autocontrole, que é a capacidade de controlar os próprios pensamentos e ações. Tem a autodisciplina, que é a capacidade de se impor regras e limites para alcançar objetivos. Vou repetir: autodisciplina, capacidade de impor regras e limite para alcançar objetivos. Disciplina externa. A disciplina externa é imposta por outros. Aí já não é, no nosso caso, por exemplo, o patrão, ele vai disciplinar se você chegar atrasado, o professor vai disciplinar o aluno se chegar atrasado e por aí vai. Disciplina externa, imposta, é a disciplina imposta por outros, como pais, professores ou autoridade. Disciplina social é a disciplina que segue regras normais da sociedade. Agora, a mais importante de todas, para os cristãos, a disciplina espiritual. Prática e hábitos que ajudam a desenvolver a fé e a espiritualidade, como oração, meditação na leitura bíblica, disciplina da Bíblia. Se nós não tivermos também disciplina para estudar a Bíblia, para orar com qualidade, o crente fica que nem a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Aí o Senhor lança fora da presença dele, porque uma igreja morna não serve nem para dar trabalho às trevas, pelo contrário. Então não é fria e nem é quente. Se é morna, o Senhor lança fora. Então, para não ser uma igreja morna, precisamos ter hábito, disciplina para orar. E disciplina requer horário, hora. Não é de qualquer jeito e qualquer hora. Na verdade, a oração é todo o tempo. Mas temos que ser disciplinados. Na verdade, Deus nos deu 24 horas por dia. E será que você e eu não temos nenhuma hora para ter prazer de dialogar, que oração é diálogo com o nosso Criador? Foi isso que Jesus disse a Pedro, Tiago e João. Nenhuma hora podeis vigiar comigo? Mateus, capítulo 26, verso 40. Aí ele diz no 41, vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados, precisamos de 3 coisas. Na verdade, 4. 4 coisas. Não precisa ser nesta ordem, mas a principal e a mais importante. Não que as outras não sejam. Meditação da palavra. João 8,32 é a palavra que liberta. João 17,17 é a palavra que santifica. Mateus 4,4 e Lucas 4,4 é a palavra que nos alimenta espiritualmente. É a palavra que nos guia. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz que clareia os meus caminhos. É a tua palavra. Então, o mais importante é a palavra. Mas tão importante quanto a palavra, a oração. Porque a oração é intimidade com o Criador.
Quando você e eu temos um colega, um amigo ou irmão, que nós temos intimidade com ele, então fica fácil saber o momento de pedir ajuda, saber o momento também de ajudá-lo, não é assim? E se eu e você não tiver uma vida de oração, de palavra, como vamos ter intimidade com Deus? Pense nisso. Não devemos apenas orar na hora da dificuldade, na hora que tudo não tem mais jeito. Quando as portas se fecham aí, a dor de barriga vem, aí lembra logo do Criador. Mas Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então vamos ser disciplinados e vamos explorar um pouco espiritualmente e biblicamente a disciplina. No capítulo de Provérbio de Salomão, sábio Salomão, capítulo 3, verso 11 e 12, está escrito assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Verso 11: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Então a disciplina do Senhor não é para nos destruir, desde que você e eu realmente reconheça o seu senhorio e aceite a sua disciplina. Como ele diz, meu filho, não rejeite, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai ao filho a quem deseja bem. Foi isso que Jesus disse. Repreende e disciplina quem amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Escritor aos Hebreus. Aqui tem mais informação sobre disciplina. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 5 a seguir está escrito assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. É a mesma palavra de Salomão. Mas no verso 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todos a quem aceita como um filho. Presta atenção agora o verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos, não é disciplinado. Aleluia. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não serão filhos legítimo, mas ilegítimo. Logo não tem herança, não tem salvação. Se não aceita a disciplina do Senhor, porque Ele disciplina os que amam e os filhos aceitam a disciplina do seu pai.
Amém? O verso de número 9. Além disso, tínhamos pais humano que nos disciplinava e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para vivermos. Nossos pais nos disciplinava por um curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que, por ela, foram exercitados. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e o joelho vacilante. Aleluia. Interessante que tem muitos crentes que estão passando prova. É lícito o cristão passar por muitas aflições, como está escrito, salmista Davi, Salmo 34, verso 19. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas. Mas tem algumas aflições que é disciplina do Senhor. Logo, se eu e você não se conserta diante dele, aí ele vai pôr disciplina. Exemplo, disciplina colocando na maca. E não é aquela maca que as pessoas falam, caiu na igreja, é na maca. Falando de internar enfermidade. E ali as pessoas, elas se consertam, a maioria. Aí Deus, por bondade e misericórdia, cura, restaura. Muitos aceitam a disciplina e depois logo esquece. Mas Deus não. Então, na verdade, não se esqueça da longanimidade de Deus. Não pense que Deus está passando a mão pela sua cabeça. Se você não tem disciplina para meditar na palavra de Deus, a Bíblia, se você não tem disciplina para meditar na palavra, se você não tem disciplina para se santificar com jejum, não tem disciplina para o evangelismo, que é a primeira grande comissão, que é para todos. João 15, verso 16, Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Amém? Então logo temos que ser disciplinados. Então eu falei do jejum, falei da meditação da palavra, falei também, aleluia, da oração. Mas tem a quarta, adoração. E muitos pecam nisso aí. Porque para adorar a Deus não é de qualquer jeito. A Bíblia diz, em João 4, Evangelho capítulo 4, verso de número 24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é da boca para fora, porque na verdade a adoração é para todos que vivem, que respira. Salmo 150, verso 6. Tudo tem vida, fôlego, louvem ao Senhor. Então, muitos pegam música, até mesmo dizendo ser gospel,
mas não presta atenção à letra. Muitas vezes a música está engrandecendo o homem e às vezes dando até vazão para o inimigo. Amados, Deus não quer migalha minha nem sua. Deus quer de mim e você o melhor. Apesar que o melhor de Deus na nossa vida é Jesus. Sem Ele, nós somos lixo. Não somos nada, somos pó, cinza, relva, neblina. Aleluia. Mas nele nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes, a disciplina do Senhor, ela realmente é uma dificuldade na enfermidade, é problema conjugal, relacionamento, casamento, pode ser problema, aleluia, já falei financeiro ou familiar, além da enfermidade. Amados, a Bíblia diz em Gálatas, no seu capítulo de número 6, verso 7, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem, ser humano, planta, ele colhe. Quem planta na carne, colherá corrupção e morte. Mas quem planta no Espírito, salvação e vida eterna. Lembre-se de uma coisa, o plantio, ele é, digamos, condicional. Você planta se quiser ou eu. Mas o que você e eu plantarmos, aí é obrigatória a colheita. Pense nisso. Então vamos plantar o que é bom. Porque plantando o que é bom, a colheita é boa. Amém? Se planta mal, a colheita é má. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então temos que ter disciplina. A igreja que ora tem de Deus revelação. Muitos dizem, fulano ora muito, jejua muito, mas nada acontece, está em dificuldade, às vezes financeira, às vezes familiar, mas aí é aquela aflições que todo cristão passa, mesmo estando com a vida no altar. O próprio Senhor Jesus disse, em João Evangelho, capítulo 16, verso 33, ele diz assim, tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Então todo cristão genuíno passa por muitas aflições. Foi o que Davi disse. E ele falou que ele sentiu na pele. Davi foi, por exemplo, perseguido por 3 anos por Saul. E Davi, nesta época, já era ungido rei. Mas levou 13 anos para sentar na poltrona de rei em Israel, para reinar. Então, durante 3 anos, por inveja, Saul, inveja é coisa maligna. Uma certa época, Saul e Davi saíram para a batalha. E quando eles voltaram, as mulheres saíram dizendo, Saul matou a 1000 e Davi a 10.000. Isso deixou Saul enciumado, com inveja. E o diabo entrou nele e a partir daquele momento não mais o deixou. E ele perseguia Davi, de cidade em cidade com 3.000 homens. 3.000 homens. Ameaçando quem escondesse, matar a família, destruir tudo. Mas o Senhor o guardou.
Depois seu filho Absalão se rebelou contra ele e Davi, para não lutar com seu filho, ele foge. Mas Deus é justo e Absalão foi morto pelo soldado de Davi. Apesar que Davi tinha dito para não matá-lo, poupá-lo, mas Deus sabia que Davi, se Absalão ficasse vivo, ele tentaria outras vezes. Deus conhece o seu ontem, hoje e eternamente, e de todos. Aleluia. Então, existe, às vezes, problemas na vida do cristão que é notório. Porque o crente morno, o diabo não persegue. O próprio Senhor disse, na sua palavra, vou ler aqui dois textos. João Evangelho, capítulo de número 15. Seu verso de número 18. João 15, verso 18. Vai dizer assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse seu. Aleluia. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Aí vem perseguição. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, Jesus, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Somos, na verdade, perseguido, odiado, até mesmo pelos membros da família, quando não se converte a Cristo, porque luz e treva não combina. E os crentes que estão com pessoas que não estão em Cristo, tem algo errado, porque crente e descrente não tem comunhão. Só se ele está nas trevas, com capa de crente. Mas o crente genuíno, ele não pode realmente se relacionar com as trevas. Temos que amar todos, mas existe regras. Temos que ser disciplinados. Senão o Senhor nos disciplina. Lembre-se disso. Aleluia. Ainda no capítulo de João, agora 17. O Senhor vai falar de novo na questão do mundo. Diz assim, João 17, verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em favor dele eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Aleluia. Glória a Deus. E o bonito de tudo isso é que Jesus, há 2000 anos atrás, aproximadamente, já orou por nós, igreja. Verso 20 diz assim: minha oração não é apenas por ele, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele, dos apóstolos, para que todos sejam um,
Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, o mundo nos persegue, e o mundo aqui, as pessoas, os religiosos, os incrédulos, e a perseguição maior é dos, entre aspas, irmãos, os que diz ser crente. Mas a Bíblia diz que o joio e o trigo estão juntos, são parecidos. A diferença é que o trigo, ele tem grão, essência, a presença do Espírito, e o joio só palha, não tem nada. Aleluia. Por isso o Senhor vai separar o trigo do joio. Deus seja louvado. Disciplina. Então nós temos que sermos disciplinados. Ora mais, como eu já disse, o Senhor nos concede 24 horas por dia. E será que nós que professamos a nossa fé em Cristo, não tem uma hora de 24, não pode tirar uma hora por dia para buscar o Senhor? Claro que sim, porém muitos perdem 2, até 3 horas na frente da televisão, assistindo futebol, reality show, novela, e depois na hora de orar, 10, 15 minutos, 5, e isso enganando a si mesmo. Primeiro, que Deus abomina paixões, e ele diz em, aleluia, Colossenses 3:5, faça morrer todas as paixões terrenas. Veja quanto tempo nós ganharíamos abandonando essas paixões. Por exemplo, uma partida de futebol é 3 horas, porque são 45 minutos. Aleluia! Cada tempo. Só aí vai dar exatamente, aliás, são 2 horas. Por que 2 horas? 45 minutos do primeiro tempo, mais 15 minutos de intervalo, mais 45 do segundo tempo, e aí vai se formar 2 horas. E ainda tem os atrasos, tem aqueles empecilhos, e com isso o tempo passa. E se o time ganha, aí a euforia, a carnalidade, realmente, às vezes nem ora, esquece de ser disciplinado. Aí o Senhor vai repreendê-lo, vai discipliná-lo por amor. Jesus diz: eu repreendo e disciplino os que amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Que o crente está deixando Jesus de fora. É o coração que ele está batendo. Jesus para muitos não é mais prioridade. E ele não divide a sua glória com outrem. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos ser disciplinados na meditação da palavra, ser disciplinado na oração, especialmente na santificação com jejum, porque se não tivermos uma vida de mortificação da carne, aí não tem como orar, muito menos meditar na palavra, e ainda adorar, quem sabe, fica mais difícil. Aleluia! Então, para que eu e você tenha essas 4 coisas, precisamos ter uma vida de santificação, com jejum, porque o jejum mortifica a carne, que é o nosso maior inimigo, e o segundo maior inimigo de nós cristãos
É o mundo com as suas práticas, as suas paixões. E o diabo sabe disso. E ele é o terceiro maior inimigo. Não é por ser o terceiro que é o menor, não. Ele conhece as fraquezas. E aí ele abre porta. E ele vai perseverar na fraqueza. E de várias formas. Por isso a palavra de Deus diz: sede sóbrio, vigiai, orai. Além de vigiar, tem que orar. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resista-lhe firme, permanecendo na fé. Porque os vossos irmãos em todo o mundo passam pelas mesmas aflições. Mas o Senhor os fortalecerá e porá em firme alicerce. Amém? Aleluia. 1 de João 5, 8 e 9. Glória a Deus. Então vamos ser disciplinados. Abandone as paixões. Porque a Bíblia diz que por conta das paixões, da indisciplina, vem a ira de Deus sobre eles. Ainda falando sobre disciplina, vamos ver aqui o significado da palavra disciplina. Aleluia. O sinônimo de disciplina, presta atenção. O sinônimo da palavra disciplina inclui autocontrole. E esse autocontrole vem no fruto do Espírito, que é domínio próprio. Autocontrole, autodisciplina, controle, regulação e treinamento. Sinônimo de disciplina: autocontrole, autodisciplina, controle, regulação e treinamento. Temos que treinar na palavra, não em futebol. O cristão, ele deixa essas coisas de outrora, que é exatamente a coisa do mundo. Por isso Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Efésios 4, 17, ele diz: deixe os costumes do gentio. Então é para deixar, abandonar. E o antônimo, exatamente, que é o oposto do sinônimo da disciplina, é descontrole, indisciplina, indisciplinado, relaxamento, negligência, desorganização. Tudo isso é um prato cheio para Satanás. Porque alguém que é indisciplinado, ele não tem controle, é indisciplinado, é relaxado, negligente e não é organizado. E Deus é um Deus de organização, de disciplina. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos realmente fazer como diz a palavra. Vamos ser disciplinados. A disciplina é o foco. Você foca em alguma coisa, seja nos estudos, seja no alvo que é Cristo, e ali você persevera na disciplina, no jejum, na palavra, na oração. E é importante ter um horário, um horário para estar diante de Deus, para ser disciplinado. Oração é todo o tempo, até na mente. Paulo diz isso: orai todo o tempo em espírito, por todos os santos. Efésios 3,18.
Aleluia. Glória a Deus. Então o que ocorre? Precisamos ser disciplinados, porque quem não tem disciplina, o Deus Altíssimo, por amor, vai discipliná-lo. Vamos ver, por exemplo, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim. Glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e verso 9. É aqui que muito erram com a paciência de Deus, que diz assim. Segunda de Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Deus diz na sua palavra que teu prazer é que todos sejam salvos. Então, às vezes, Deus é longânimo. Ele dá oportunidade a todos, não é como eu e você. Aleluia. Louvado e bendito seja teu nome, Jesus, hoje e eternamente. Amados, vamos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Porque assim diz Isaías 55, verso 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque por ele enquanto ele está perto. Traduzindo, enquanto estamos vivos. O salmista Davi, no Salmo 115, 17, ele diz assim: aquele que desce a sepultura, Senhor, não louva a ti. Não esqueça disso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já chegando para o final desta mensagem, falando de uma igreja de Laodiceia indisciplinada, uma igreja morna. Em Apocalipse 3:19, aonde lemos, Jesus disse: repreendo e disciplino todos que amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Ao vencedor, tem que vencer. Não é aquela história, aceita Cristo, agora é só vitória. Não, tem luta. Aleluia. Tem que ter disciplina, foco, resiliência. Aleluia, atitude. E a disciplina, ela requer tudo isso. Foco, atitude. E além do mais, precisamos ser disciplinados. Aleluia. Glória a Deus. Então, Apocalipse 3:19 nos ensina sobre a disciplina e o amor de Deus. Devemos ser receptivos à repreensão de Deus e permitir que Ele nos discipline e nos restaure. Ele nos disciplina para que nós não pereçamos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, não deixe que ninguém os engane. Precisamos ter foco. O apóstolo Paulo, ele diz isso em Filipenses, no seu capítulo de número 3. E aqui vamos estar encerrando esta mensagem para não ficar muito longa. Se já não gosta de orar 1 hora, uma hora de mensagem é um tormento. Mas para quem ama a mensagem de Cristo, isto é alimento para a nossa alma.
A fé, ela é produzida em ouvir a mensagem de Cristo. Oxalá significa quem dera que todos tivessem amor, desejo ardente de ouvir mensagem como estas, cristocêntrica, aonde edifica a nossa alma e aumenta a nossa fé. Amém? Aleluia. Então a palavra é oxalá. É quem dera, quem dera. Oxalá é isso, quem dera. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 12, a seguir ele diz assim: glória a Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Disciplina, perseverança, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A mentira, a jogatina, os adultérios, a prostituição, a falsidade, o ódio, a infidelidade, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial chamado de Deus em Cristo Jesus. Então temos que ter alvo, e o alvo tem foco, e o foco para alcançar o alvo tem que ter disciplina. Amém? Por isso o Senhor, Ele disciplina, corrige aos que amam. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Vamos dar lugar ao Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos realmente buscar as coisas que não perecem, porque muitos estão buscando as coisas que devanecem, que são passageiros, mas vamos buscar as coisas do alto. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que o Espírito Santo continue bradando, falando nos nossos corações, e que todos que ouviram essa mensagem, e se foi, digamos, edificado por ela, compartilhe com outros para que também seja edificado. Não é para o irmão Saluxo ganhar like, nem fama, porque a fama só pertence a ele. Nós fazemos isso por amor. A Bíblia diz que de graça recebeste e de graça dai. Mateus 10, verso de número 8. Ele diz assim, mas vou começar pelo 7. Por onde fores, pregue este evangelho e diga que o tempo está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, cure leprosos, de graça recebeste, de graça dai. O problema hoje é que a igreja está igual a Laodiceia, a igreja morna. E como é que Jesus vai operar prodígio e maravilha se não dá lugar a ele? Se o Espírito Santo já não tem mais, digamos, controle, porque ele não é ladrão, não invade ninguém. Você e eu tem que dar lugar a ele para que ele venha operar em nós. Amém? Que o nosso grande Deus continue dando paz, temor, sabedoria, saúde e vida longa todo na presença do Senhor. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da tua casa. Não é apenas crer, é crer e obedecer. Amém? Que Deus nos abençoe.
Fique todo na paz do Senhor Jesus. Amém?